Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos em o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor para adorar a Ele, prestar um culto racional, um culto de adoração a Ele. Convido a todos a se colocarem de pé, por favor, e abrirem as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 64. Isaías 64. Encontraram? Digam amém. Diz-nos assim a palavra de Deus: porque desde o início do mundo, homens não têm ouvido, nem percebido pelo ouvido, nem tem o olho visto, um Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Porque desde a eternidade os homens não têm ouvido, nem percebido pelo ouvido, nem tem o olho visto, um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Vamos buscar a Deus em oração. Querido Deus, bondoso Pai que estás nos céus, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa noite, ó Deus, damos início a esse culto, Pai. Meu Deus, para rendermos graças a Ti, bendizermos e exaltarmos o Teu santo nome. Pai Santo, reconhecemos que sem Ti nós não somos nada, que sem Ti nós nada podemos fazer, que precisamos da Tua misericórdia, ó Deus e Pai, em nossas vidas, ó Deus, a cada dia. Pai Santo, queremos o Senhor, queremos, ó Deus e Pai, precisamos do Senhor a cada dia. Venha nos dirigir, ó Deus, alimentar-nos, ó Deus e Pai, através da Tua palavra nesta noite. Meu Deus, falar conosco através das mensagens cantadas, dos louvores entoados a Ti nesta noite. Meu Deus, o Senhor possa nesse momento, Pai, receber o culto de cada um de nós aqui, meu Deus, que viemos Te buscar, abençoando a cada um dos Teus filhos, ó Pai, pela Tua poderosa presença, que a Tua mão santa seja, meu Deus e meu Pai, sobre cada um de nós, ó Deus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite nós oramos. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com nossa harpa cristã. 523, aleluia. 523. Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede se pode estancar.
Meus amados, vamos ficar de pé. Quantos estão felizes mais uma vez retornarmos à casa do Senhor? Hoje abre teu coração que Deus tem uma palavra de esperança para a tua vida. Aleluia. Por mais que as dificuldades, por mais que as lutas venham sobre a nossa vida, nós temos que entender que Jesus está na casa. Nós temos que entender que ainda há esperança, porque Ele nos dá essa esperança. E a Bíblia diz que a nossa força ela vem do Senhor. E quando você sai de casa com o intuito de dizer eu vou porque Deus está lá, e eu quero ouvir Deus falar comigo, Deus fala. Agora quando você sai de casa com apenas uma ideia de ir por ir, pode ter certeza que teus ouvidos não virão aqui nesse momento. Então levante as tuas mãos ao céu e diz: Deus, fala comigo nessa noite, eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso aprender mais de ti, Senhor. Mas de uma certeza eu tenho, Pai, que o Senhor está na casa. E se Deus está na casa, a certeza é que nós vamos sair daqui edificados. Nós vamos sair daqui restaurados. Levante a tua mão e adore. Estás aqui, vivendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando vidas. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Declara, declara. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, Esse é quem tu és. Meu Deus Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. sais aqui, transformando vida. Te adorarei, te adorarei. Fala comigo, Deus. Sais aqui, transformando os corações pela tua palavra. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. meu Deus é o Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. meu Deus É um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. enxugue as lágrimas, está nos corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, está nos corações. Tu és a resposta. Levante as tuas mãos ao céu. Começa a decretar através desse louvor. Começa a dizer que tão somente Tu és o Deus. Aleluia. Olha o que Ele está te falando nessa noite. Oh Senhor, escuta. Enxugue as lágrimas, está nos corações. Tu és a resposta.
Deus é Deus de milagres, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Declara, Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. A nossa maior dificuldade é reconhecer que Deus é maior que qualquer adversidade, que Deus é maior do que qualquer luta. Com Davi foi assim, quando todos olhavam para o tamanho do gigante, Davi não olhou o tamanho do gigante, ele olhou que o Deus dele era maior que esse gigante. Aleluias. Abre teu coração nessa noite, começa a dizer para ele: Pai, eu vim aqui na certeza que o Senhor ainda é Deus. E toda vez que eu entro neste lugar, Pai, que eu piso no Santo do Santo, eu vim buscar restauração. Aleluia. Abre teu coração, deixa o Espírito Santo ministrar, para você sair daqui edificado, transformado. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha quente, só peço que tua presença aumente. Eu me rasgo
Senhor. Não há outro igual a Ti, ó Pai. Nós declaramos nessa noite: Tu és santo, Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Não há outro igual. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Eu fico imaginando quem já pisou no Santo dos Santos e consegue ficar sem este lugar. Eu encontrei alguém um dia que me disse assim: eu não estou indo na igreja não, eu estou cultuando, estou assistindo pela televisão. Eu virei para ele e falei: você assiste Masterchef? Ele falou assim: eu adoro o programa Masterchef. Você consegue matar a tua fome assistindo Masterchef? Ele: não tem como. Assim também é a palavra de Deus, assim também é o cultuar. Só pela televisão não vai matar a tua sede de Deus, não. Só ficando em casa também não vai matar a tua sede de Deus, não. Quem já pisou no Santo do Santo não consegue ficar sem este lugar. Então levante a tua mão e adore. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe Graças a Deus. O Senhor Deus está aqui. Quem crê, diga aleluia. Graças a Deus. Deus derrama dois tipos de graça na nossa vida. Uma quando estamos dentro do nosso quarto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Teu pai que está te vendo em oculto te recompensará. E a graça coletiva aqui na igreja. Amém? Onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Quantos estão em o nome do Senhor aqui? Diga glória a Deus. A oportunidade, pastor Carpejani, ministrante da palavra do Senhor Deus. Paz do Senhor para a igreja. Paz do Senhor, igreja. Vai tudo bem com os irmãos? Deus é fiel, né? Isaías, capítulo de número 40, por gentileza. Pastor Valdir pegou um resfriado e aí falou assim, ó, vai preparado que se eu não der conta de ir, você ministra. E é melhor obedecer do que sacrificar, né? Nós estamos aqui com muito temor para ministrar a poderosa palavra de Deus, Isaías capítulo de número 40, a partir do verso de número 28. Isaías capítulo de número 40, a partir do versículo de número 28. Diz assim a palavra do Senhor:
Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não há esquadriação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as tuas forças, e subirão como asas, como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus abençoe a todos vocês, podeis assentar. Graças a Deus. A primeira aula enviada pela sede a todas as congregações, redigida pelo pastor Enoque e revisada pelo bispo Oide José do Carmo, tem como tema a primeira aula, a igreja, sua natureza e a necessidade constante de revigoramento. A igreja, vírgula, sua natureza e a necessidade de constante revigoramento. Vamos tentar falar de uma forma bem gostosa e prazerosa sobre esse tema, para não ser cansativo, porque quando dão tempo para o ensino, se não for bom, cansa, né? Então vamos aqui para a palavra de Deus. Primeira coisa que pede a apostila é que nós reconhecemos que somos do Senhor. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler do livro de Isaías relata algo muito forte. Mas para chegar neste forte, precisamos de voltar a alguns capítulos do mesmo livro de Isaías para entendermos a seriedade daquilo que nós acabamos de ler. Primeiro, no capítulo de número 1, a partir do verso 1 de número 1 do livro de Isaías, você vai encontrar um homem que foi constituído por Deus a profeta. Por quem que ele foi constituído? Por Deus. Ele foi constituído por Deus a ser o quê? Profeta. Participem comigo que dá certo. Ele foi constituído por Deus para ser um profeta. O profeta é aquele que recebe algo da parte de Deus para entregar para o ser humano. Entenda-se que todo aquele que tem uma mensagem de Deus para entregar, este homem é um profeta. No Antigo Testamento, os profetas eram usados como contra-gotas, missões específicas. Não era como um ministério profético, e sim como uma missão dada por Deus para que ele fosse a tal lugar, a cada necessidade que ocorria dentro de um projeto de Deus, dentro da humanidade, ele levantava um profeta para tal missão. Então Deus levanta este homem chamado Isaías para ser profeta. Eu vou repetir para você entender. Deus é quem levantou Isaías para ser profeta. Se você continuar lendo o capítulo de número 2, você vai encontrar o capítulo 3, o 4, o 5, até chegar no capítulo de número 6, vocês vão encontrar um homem de Deus, consagrado por Deus, mas que estava fazendo aquilo que não era de Deus. Era consagrado por Deus, levantado por Deus, mas não fazia aquilo que era de Deus. Isso é muito perigoso e, porém, necessário se falar para nós atentarmos para este mal que circula a humanidade. Esses dias eu perguntei para uma certa classe de alunos, me mostrem na Bíblia Sagrada onde foi que Deus criou demônios. Porque no princípio de Gênesis você vai encontrar Deus criando todas as coisas, mas você não encontra nenhum versículo falando, e Deus criou os demônios. Eu quero que vocês entendam que Deus nunca criou demônios. Ele criou um lugar perfeito, em estado perfeito, para que tudo fosse perfeito. Essa sempre foi a vontade de Deus para com o seu projeto, que fosse tudo perfeito. Mas se tem algo interessante a se observar nisso tudo, é que Deus deu ao homem, e tanto ao homem como também aos anjos, o livre-arbítrio. Deus não escraviza ninguém. Então toda a história bíblica você pode perceber os conflitos de pessoas e anjos que se levantaram contra Deus, porque eles quiseram,
porque eles decidiram se levantar contra Deus. E quando se levanta contra Deus, há uma catástrofe preeminente que acontece na história da humanidade. E esta vem com a queda de Lúcifer, que ele mesmo decidiu no coração dele se levantar contra Deus e derrubar o trono de Jesus Cristo. Uma loucura, derrubar o trono do Filho de Deus. Ele propôs no coração dele. Ele não foi criado para ser demônio, ele foi criado para ser um anjo de luz. E vocês sabem muito bem que Lúcifer, ele emanava a luz que iluminava a primeira terra de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que no capítulo de número 1, versículo 9, Deus cria a terra novamente, porque em Apocalipse capítulo 7, versículo de número 12, houve uma guerra no céu, e aquela guerra foi acontecida no segundo céu, aonde o anjo Miguel, junto com os anjos com a autoridade reforçada da parte de Deus, expulsa Lúcifer do lugar perfeito para a direção da terra, como se fossem meteoros conflitando com a terra. Essa terra de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que foi destruída, tornando-se, conforme Ezequiel relata e também Isaías, uma terra sem forma e vazia, caótica, sem existência. Então observa, irmãos, que o mal aconteceu no lugar do bem. Nunca o mal foi criado por Deus. O mal se revelou dentro do livre-arbítrio de um anjo. O mal se revelou dentro da própria decisão de um anjo de querer ser mal. E por ele querer ser mal, ele virou um demônio. Ele optou-se agora em perturbar aquilo que é sagrado por tempos e tempos, porque ele sabe que pouco tempo resta a ele. Quando se trata de pouco tempo resta a ele, conforme o anjo revelado ao Apocalipse ele relata, ai daqueles que habitam na terra e nas proximidades do mar, porque o diabo foi lançado até vós com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Precisa de uma exegese perfeita do texto, onde a Bíblia interpreta a Bíblia, para esclarecer isso aqui, para que vocês entendam que quem está falando que pouco tempo resta, está falando da eternidade. Quando se trata de eternidade, o tempo é como se perdesse o valor. Nós entendemos, porque nós somos limitados a tempo e a espaço, mas servimos a um Deus transcendente que nunca foi limitado a tempo e muito menos a espaço. Então, quando você interpreta a Bíblia dentro de sua base humana, você às vezes falha no sentido de entender que o texto está te chamando para a realidade de uma eternidade. É por isso que você entende o que está escrito no livro de Hebreus, que fala um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e nunca tardará. Em que anos atrás foi escrito o livro de Hebreus? Parece que passa muitos anos, 1500, 1800 a 2000 anos que o livro de Hebreus foi escrito. Parece que sim, e parece então que esta palavra ela não tem significado, porque quem escreveu Hebreus disse: olha, preste atenção, é só mais um pouquinho de tempo e o que há de vir não tardará. Mas se você olhar pelo contexto do tempo que foi escrito, parece que não tem valor. Mas quem estava falando o texto de Hebreus estava com os olhos enxergados na eternidade. Ele não via que o tempo que nós somos limitados, ele estava indo na eternidade. Por isso que ele falou, falta pouco tempo. Quando se trata de eternidade, 1000 anos não é nada. Por isso é que Deus falou que um dia para Deus é como? E 1000 anos para Deus é como o quê? Um dia. E depois que o homem peca diante da eternidade, ele não conseguiu viver um dia sequer na presença de Deus, porque o homem que viveu mais tempo foi Metusalém e não chegou a alcançar a 1000 anos de vida, viveu 900 e algumas coisas. Não conseguiu completar um dia de ciclo na presença de Deus depois da queda do homem, depois da maldade do homem. Não conseguiu, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então este mal que existe, irmão, ele foi criado por próprias decisões de anjos e pessoas. Observa-se que no texto do que nós lemos no capítulo 40 de Isaías, voltando aqui agora no capítulo de número 6, antes do capítulo 6, você vai encontrar um profeta, um homem consagrado, que ele tinha uma leve mania de ficar preocupado com a vida dos outros. Era um homem que carregava a responsabilidade profética de Deus, que carregava o livro, irmão Divino Edésio, da revelação de Deus debaixo do braço, mas que as suas atitudes não condiziam com aquilo para qual ele foi chamado, para ser um representante de Deus na terra e anunciar a palavra profética que Deus tinha para a nação de Judá e Israel, como um profeta que Deus queria que ele fosse. E nos capítulos iniciais você encontra um profeta dizendo: ai do fulano que faz aquilo, ai do ciclano que fez aquilo.
é típico do mal que acontece nos dias de hoje. Deixa eu te explicar um negócio. A palavra difamador no grego significa Satanás. Toda vez que eu falo mal da vida de alguém, eu assumo o caráter de Satanás aqui na terra. Fica a dica, porque que talvez você não está entendendo o que está acontecendo em certas vidas espirituais por aí, que carrega o livro da revelação, que tem a unção, que diz que tem a unção de Deus na tua vida, mas que as coisas não rompem, o crescimento não chega, a prosperidade não vai, não cresce. Sabe por quê? Porque existem princípios bíblicos que, quando eles são quebrados, eles travam, esperando voltar ao ponto de origem de onde foi quebrado e retratar, para que Deus possa cumprir com a palavra dele e honrar a tua vida. Isso é fato. Então pare em nome de Jesus Cristo. O ano de 2021 está aí tudo novo acontecendo. Então entre para dentro do ano de 2021. Se é para falar de alguém, a Bíblia até dá base para você falar de alguém, mas desde que seja com o princípio da empatia, de colocar no lugar de quem tu está falando e sentir a dor e a miséria dele, para ajudar o que ele está passando. Não, mas quando eu sento para difamar alguém com maldades, veneno na minha língua, eu assumo o caráter do demônio, porque difamador no grego significa Satanás. O profeta Isaías estava carregando uma maldade imensa nos teus lábios. Ele estava falando mal da igreja, falando mal dos irmãos, falando mal de quem congregava, do que jeito que vinha, da roupa que vestia, do cabelo que estava, e ficava falando de tudo. Mas um certo dia, diz o texto no capítulo 6, que num dia do reinado do rei Uzias, eu vi, observa, agora está no singular, eu vi, agora era o profeta. O que ele viu? Eu vi Deus assentado sobre um trono, e tinha uns querubins lá com 6 asas, que tampava parte do seu corpo e deixava somente o abdômen para ser visto. E quando eu vi o Senhor, eu disse: ai de mim, que sou um homem pecador. Presta atenção. Enquanto eu estou difamando a vida de alguém, eu assumo o caráter do Satanás. Mas quando eu tenho um encontro com Deus, a primeira pessoa que eu vou olhar os defeitos é a mim mesmo. É a mim mesmo. A Bíblia diz no texto de Coríntios, quando nós tratamos da ceia do Senhor, ele deixa bem claro: examine-se, pois o homem a quem? Se tem uma vida que você precisa de preocupar nessa noite, é com a sua. É com a sua. Para que nós entendamos o processo de ser uma igreja revigorada, renovada, cheia da presença do Pai, porque se tem uma coisa que Deus quer, é te usar mais do que você quer ser usado por Ele. Isto é fato, e mostro para você no Antigo Testamento, quando Deus visita através do profeta a casa de uma viúva, e quando ele chega lá na casa daquela viúva, ele pergunta para ela: o que tu tens em casa? Ela disse: eu não tenho nada. Minha filha, você não tem nada? Não tenho nada, a não ser um restinho de azeite na botija. Eu ainda tenho um restinho de azeite na botija. Ele falou: se tem um restinho de azeite, ainda há possibilidade de acontecer um milagre. Porque dentro da paracletologia, uma das matérias sublimes que eu gosto de estudar, a da pessoa do Espírito Santo de Deus, a presença do Espírito é representada pelo azeite. A botija pode representar o vaso, o humano, aquilo que é formado para receber o azeite da parte de Deus dentro. Mas se o vaso está com um pouquinho de azeite, ainda há esperança, porque o Espírito Santo ainda está habitando ali dentro. E aí o profeta vira para aquela mulher e fala: vai à casa dos seus vizinhos, minha filha, e busca bastante vaso e não poucos. E eu mostro para vocês que a oração do Pai Nosso, ela foi feita primeiramente, irmão Alessandro, no Antigo Testamento, e depois revelada no Novo Testamento pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo. Quando a irmã chega lá com os vasos, a viúva chega com os vasos, ele fala para ela: agora você entra para a tua casa em secreto, e em secreto o milagre vai acontecer. A oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, ela nos dá uma esperança de entendermos que, por mais que esteja doendo uma ferida que me fizeram, ou que eu causei com minhas próprias mãos, eu não preciso de sair falando e difamando nada. Eu vou entrar para o meu quarto em secreto, e o Deus que está em secreto vai ouvir a tua oração. Tão simples e libertador, e traz vida e prosperidade na alma de quem consegue praticar.
Então observe-se que a mulher entra para dentro da casa e começa. A parte de Deus era fazer o milagre, o azeite. A parte do humano era aparecer com vaso. Enquanto tinha vaso, estava derramando azeite. Passa o primeiro vaso, o azeite enche. Passa o segundo, o azeite está enchendo o vaso. Passa o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. E vai passando vaso, irmão Alessandro. Não para não. De repente a mãe grita para os meninos: me traz mais vaso, meus filhos. Aí observa-se a interrupção do azeite para por intermédio do humano e não por intermédio de Deus. Observa-se que o humano fala: mãe, não tem mais vaso. O azeite parou na hora. O azeite parou na hora. O que eu aprendo com isso, irmão Samuel? Que enquanto tiver vasos na igreja que entende o processo de que falar de ninguém nunca mais em nome de Jesus, nós teremos a unção da parte de Deus para revigorar as nossas forças. Enquanto tiver um vaso que está disponível, tem azeite da parte de Deus para encher este vaso. Então o profeta Isaías, quando ele encontra com Deus, ele fala: olha, eu tenho até um título nobre na minha responsabilidade profética. Eu carrego até esse ministério que Deus deu para mim. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: que eu só comecei a ser profeta de verdade, assim diz Isaías, quando ele viu o Senhor assentado no trono. Em nome de Jesus Cristo, eu quero que vocês entendam esse mistério. Deus está querendo que você encontre com Ele, para Ele tirar todas as mazelas do nosso caráter, para que nós sejamos uma igreja revigorada e cheia do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, reconhecemos que nós somos do Senhor. No capítulo de número 40, a partir do verso 28 que nós lemos, fala sobre o poder do Deus que não se cansa. Mas no capítulo 40, para mim, a partir do primeiro versículo, você encontra Deus deixando bem claro, para que a nação entendesse, para que a igreja entendesse que nós somos dele. Ele fala no capítulo 40, versículo de número 1, dizendo: discipulai o meu povo, ensinai o meu povo, ajudai o meu povo. Essa é a função que Deus queria do profeta. Ensina o meu povo, discipula o meu povo, educa o meu povo. Mas deixou bem claro que ele estava chamando de meu povo. Um dia Jesus Cristo, Deus e Espírito Santo, em sua sublime soberania, eles começam a conversar com um personagem muito desagradável. E ele chega diante de Satanás e fala: Satanás, observaste o meu servo. Eu preciso, do meio desta caminhada, entender que eu sou do Senhor. Se você não conseguir entender que você é do Senhor, o cristianismo perde a essência, porque Paulo falou que aquele que quer aproximar de Deus precisa de crer que Ele existe, e ainda mais, vírgula, e que é galardoador daqueles que o buscam. Para mim entender este mistério, eu preciso de saber que eu sou do Senhor. E quando Deus fala para Satanás: observaste o meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, e que faz questão de desviar do mal. Satanás, ele fala para Deus: ele é rico. Ele é rico. É fácil te servir no meio da riqueza. Vai lá e toca na riqueza dele. Satanás foi lá e tirou a riqueza de Jó. Passa-se os tempos, Jó continua fiel. E aí, Satanás, observaste lá? O homem tem uma saúde de touro, é fácil de servir sadio. Vai lá e toca na saúde daquele homem, mas não toque na sua alma. Pode tocar no corpo dele, mas não toque na alma. Paulo um dia deixou bem claro, ele falou: o viver para mim é Cristo. Alguns anos atrás eu fazia um trabalho no Hospital Araújo Jorge, visitando gente que eu não conheço, mas meu Deus, era tenso.
Era tenso. E lá naquele hospital, a gente passava por portas, e gente dentro do leito pegava nós pelos braços e falava: pelo amor de Deus, ore pelo meu parente. Algumas vezes eu deparei com pessoas que ainda davam conta de falar, e aí a gente já chegava tenso, apreensivo com a situação, e quando chegava diante daquelas pessoas e falava baixinho, com ética, dentro de hospital, e ouvia elas falar, saía de dentro daquele quarto renovado, irmão Feitosa, pastor Feitosa, saía renovado. Mas que mistério é esse? Entrava preocupado, angustiado, aflito para orar para aquela pessoa, mas eu saía renovado, sorrindo e alegre. E alguém falou: mas o que aconteceu lá dentro? O que aconteceu lá dentro? O cara está morrendo, ele pode morrer a qualquer momento, e você ainda conseguiu sentir alegria? Eu falei: não, porque aquele cara, ele me demonstrou uma fé maior do que a minha, que entrei dentro daquele quarto. Sabe por quê? Porque este corpo, o seu corpo, ele está sujeito a pegar coronavírus, gastrite, hemorragia. O que você achar que existe de enfermidade, o teu corpo está sujeito a pegar. Mas eu quero que vocês entendam que Deus virou para Satanás e falou: Satanás, pode tocar no corpo daquele homem, mas na alma dele você não toca. Porque o princípio bíblico, irmão, é servir a Deus é pela fé e não pelas vistas. Porque se nós servir pelas vistas, tudo que acontecer na terra de negativo vai nos afligir e colocar em estado de depressão gravíssima. Mas quando eu vivo pela fé, eu entendo o mistério. Eu entendo o mistério que Paulo estava querendo explicar para o povo na sua época. Ele estava querendo dizer o seguinte: olha, o corpo nosso está sujeito a tudo, mas existe um mistério na nossa alma, que quem adora a Deus com a alma, Satanás não tem poder de tocar na tua alma, meu irmão. Satanás não tem poder de tocar na tua alma. É por isso que Deus falou: pode tocar no corpo daquele homem, mas na alma dele você não toca. Por que eu não posso tocar na alma dele? Porque a fonte de adoração de Jó é na alma. Ele não adora pela família que ele perdeu, nem pela riqueza que ele perdeu, e muito menos pela saúde que ele está perdendo. Ele adora pela alma, é pela comunhão que ele tem comigo no céu. E aí, quando eu saí daquele mistério, daquele hospital, eu entendia o processo daquilo que a Bíblia estava querendo ensinar para nós. Sabe o que é? Esse corpo está cheio de limitações e fraqueza, pode adoecer, pode ir para o leito, pode sofrer, pode chorar, pode tudo, mas enquanto eu estiver nesse corpo, eu ainda estou crendo em Cristo. Mas se a minha alma sair desse corpo, meu Deus, é lucro, porque nós vamos entrar direto no céu. Uma igreja revigorada precisa de entender este mistério, que se você quer viver uma vida plena em novidade de vida diante de Deus, você precisa de parar de fixar os teus olhos demais nesta terra, porque esta terra vai te decepcionar, essa terra vai te frustrar. Essa terra não precisa de esperar a melhora, não, meus irmãos. Isto é bíblico, isto é realidade. Não posso vir aqui hoje dar um ensino para vocês do Alice no País das Maravilhas e esconder a realidade do que de fato a Bíblia grita nos textos apocalípticos da revelação escatológica que há de acontecer sobre a terra. Esta terra não vai melhorar. Só vai melhorar quando Jesus Cristo arrebatar a igreja e cumprir-se os textos do milênio, aonde novos céus e nova terra, quando ele vier e transformar essa terra e este céu, aí sim ela vai melhorar. Mas até acontecer o arrebatamento da igreja, não precisa de esperar melhora. Mas para alegrar o teu coração, uma igreja revigorada que sabe que é do Senhor, entende esse mistério que eu vou falar agora. Entende esse mistério, que mesmo fazendo o que aconteceu com Jó, Deus deixou bem claro para Satanás que ele era dele. Isto é a essência do verdadeiro cristianismo. É eu entender que aconteça o que acontecer, eu sou de Deus. Porque eu entendendo isso, eu vou conseguir falar igual Jó. Pode estar a crise que for, pode estar a aflição que for, pode estar a peleja que for, eu vou dizer: eu sei que o meu Redentor está vivo. Por quê? Porque eu sei que eu sou dele. Porque eu sei que eu sou dele. A essência do mistério da palavra é essa. E outra palavra para alegrar o teu coração, que um certo dia Deus visita um servo dele,
na pior época da nação de Israel, na época que eles estavam sendo oprimidos pelos medianitas, fora a fome e a miséria que estava dominando a nação, onde prosperidade não era tema de pregação de pregador nenhum daquela época, porque eles não tinham argumento firmes para profetizar numa época de crise, de escassez e de miséria. Como é que profetiza se até o profeta está passando fome? Como é que faz? Né, irmão Gilmar? O negócio é forte. Mas aí de repente Deus visita o servo dele, que mesmo no meio da peleja ainda estava lutando com aquilo que tinha em mãos. Quem entendeu, diga amém. E ele pega o trigozinho dele e vai na época de trigo para o lagar, que não era época de uvas. E lá ele amassa o seu trigo. No meio da crise, ele teve atitude. E lá ele trabalhava. De repente, começa dentro desse texto de Juízes, Deus visita de forma teofânica, a manifestação de Deus em forma humana. Ele visita este homem chamado Gideão na sua casa. E quando Deus entra na casa daquele homem de Deus, a Bíblia faz questão de me mostrar esse detalhe, e eu quero te falar para você dar glória a Deus, para que vocês entendam o que Deus é capaz de fazer no meio da crise. Eu falei e repito, esta terra não vai melhorar, mas eu quero também dizer para vocês que reconhecem que são do Senhor, que na casa do homem de Deus, na pior crise de Israel, quando Deus entra dentro da casa dele, na mesa dele tinha pão e carne. Então eu quero dizer para você o seguinte: esta terra não vai melhorar, mas se você reconhecer que é do Senhor, pode ter certeza que Deus não vai deixar faltar o pão e a carne sobre a tua mesa. De repente Deus levanta um outro homem, e eu quero que vocês me respondam com muita ética na pergunta que eu vou fazer agora. Saulo e Estevão, quem era o errado da história? Quando os dois se encontraram, um não tinha nada de arma a não ser a graça no peito, o outro era líder dos judeus, com a ordem de matar aqueles que estavam pregando o cristianismo. Preste atenção, isso é muito forte. Saulo estava ainda em nome de Deus executar a missão ao qual ele foi chamado para executar. Quando ele encontra com Estevão, é as duas dispensações top da Bíblia Sagrada se encontrando, uma dizendo para a outra: agora você para que aqui para frente é outra. A dispensação da lei em Saulo e a dispensação da graça em Estevão estava se encontrando. Este é um dos mistérios fortes. Esse é um dos mistérios fortes. E quando acontece o encontro dos dois, um estava matando em nome de Deus e o outro estava morrendo em nome de Jesus. Para que vocês entendam que Deus nunca criou o mal. O mal foi criado dentro das decisões e escolha de anjos e pessoas que optam em querer ser mal. É por isso que nós temos que preocupar muito com pessoas que querem colocar a culpa em tudo que acontece é demônio. Aconteceu isso, foi demônio. Aconteceu aquilo, foi demônio. Deixa eu te explicar uma coisa. No livro de Gálatas está escrito e bem claro, de Deus ninguém zomba, vírgula. Aquilo que o homem planta nessa terra, ele vai colher. Então cuidado para você não estar colhendo os frutos da tua plantação e ficar jogando a culpa no mundo espiritual como se você fosse vítima do acaso.
Isto faz uma reflexão para que eu entenda o processo do que de fato é ser uma igreja revigorada. Eu preciso de olhar aquilo que eu estou plantando nesta vida. Gálatas capítulo de número 6, versículo de número 9. E não cesseis de fazer o bem. Quer plantar alguma coisa? Planta bondade. Porque no seu tempo ceifaremos, se nós não desfalecermos. Porque o texto de Isaías capítulo 40, versículo 28 ao 31, deixa bem claro que há um processo na revigoração, sim, mas mostra também que dentro deste processo há um momento de cansaço. Porque no Salmo 103, Deus deixa bem claro: eu conheço a estrutura do ser humano e sei que ele é formado de pó. Deus sabe, conhece as nossas limitações, sabe que estamos sujeitos a falhar, a enfraquecer, a perder o pique, a querer desistir do processo, do chamado. Não teremos aquele pique de persistência, mas o texto de Isaías também deixa bem claro, ele fala: olha, o Deus que te chamou, ele não cansa, mas ele responde de forma perguntando: porventura poderá Deus se cansar? Porque alguém poderia levantar e falar: Carpegiani, mas lá em Gênesis fala que ele descansou. Ele descansou, então ele cansa. Eu vi um pai responder para uma filha, foi aqui na igreja, foi tão rápido. Ela falou: pai, por que você está com esse cabelo branco desse jeito? Aí ele olhou para a filha e falou: culpa sua, minha filha. Para que eu estou te contando isso? Para que vocês entendam, irmãos, para que vocês entendam que Deus, ele não cansa. Ele não cansa. Quando Deus fala em Gênesis que ele descansou, é porque ele estava deixando bem claro para o ser humano. Ele falou: olha, eu fiz isto, isto e isto, e você também eu fiz. Agora eu quero dizer para você o seguinte: vocês têm esses dias todos para usufruir, e você tem um dia para descansar. É só isso que eu quero deixar bem claro: vocês têm um dia para descansar. Então, quando encontra-se o homem Saulo e o homem chamado Estevão, um está indo em nome de Deus e o outro está indo em nome de Cristo, e todos eles achando que estavam fazendo aquilo que era correto. E de fato Estevão morre fazendo aquilo que era correto, e Saulo é advertido a entrar para a dispensação da graça, porque aquilo que ele estava fazendo, que era na dispensação da lei, já estava errado. Por isso que o texto de Gálatas ele deixa bem claro que aquele que vive sobre lei vive sobre maldição. Deus estava falando para ele: meu filho, a intenção do teu coração é até nobre, você está querendo fazer em nome do Pai, mas deixa eu dizer uma coisa: a lei acabou, meu filho, entra para a graça, e na graça nós não mata ninguém, nós estamos dispostos a dar a face para outro bater. Se pedir para andar mil milhas, anda 2.000 se for necessário. Essa é a dispensação da graça, é a dispensação da humildade, a dispensação daquilo que alguém chama-nos de bobo. Lembra, não sei se eu contei aqui para vocês, que dentro da VM Fiorino tem corda, tem gasolina, litro de gasolina dentro dela, tem câmara de ar. Nunca usei isso para o meu carro, mas usei várias vezes na rodovia para outras pessoas. E toda vez que eu chego para dar alguma coisa, uma corda para socorrer alguém, ou uma gasolina para alguém, uma câmara de ar, eu falo para eles: sabe quem mandou dar isso para vocês? Esse quem? Jesus Cristo, Filho de Deus. Sabe por quê? Porque é melhor servir do que ser servido. Esse é o princípio da graça. Aí eu falei isso para um crente que eu não entendi ele na hora, mas tadinho, depois me deu pena. Ele falou: nossa, você é muito bobo em fazer isso, porque você dá esse trem tudo de graça. A Bíblia diz no livro de Provérbios que aquele que dá aos pobres empresta para Deus. A Bíblia diz que um dia Deus visitou um homem chamado Cornélio. Este homem chamado Cornélio, na sua descendência, na sua geração, era um homem pobre, de mané garré, pobrezinho. O salário dele era, igualzinho do professor Raimundo, pequenininho. Mas a Bíblia diz que da pobreza do salário dele, ele pegava e saía dando oferta para os pobres. Ele falava: eu vou tirar uma parte desse salário meu aqui e vou dar aos pobres. Aí um dia Cornélio dobra o joelho e fala: Deus, eu estou com fome, está faltando comida aqui em casa. Deus visita Cornélio e fala assim: Cornélio, descansa o teu coração, porque as tuas esmolas têm chegado diante do meu trono. Uma igreja revigorada entende
que nós estamos aqui é para servir, mesmo que chame nós de bobo, mesmo que não entende, mesmo que alguém fala, eu não levanto de madrugada para socorrer ninguém. Tá bom, irmão, você ainda vai converter um dia e vai entender o que é o processo de uma igreja revigorada, porque a Bíblia diz, e repito, Gálatas 6, versículo de número 9, e não cesseis de fazer o bem, porque no seu tempo ceifaremos, se nós não desfalecermos. Há uma promessa divina dos céus, para aquele que consegue aplicar o princípio da bondade aqui nesta terra, e somente uma igreja revigorada tem forças para aplicar o princípio da bondade aqui nesta terra. Meus irmãos, e quando acaba de morrer Estevão, a Bíblia diz que as pedras estavam comendo, e eu quero dizer para você o seguinte, segundo o pastor Valdir falou, e segundo os estudos fala, porque o pastor Valdir esteve lá na Palestina, as pedras lá, irmão, não é essas britas zero que a gente compra para fazer aí, não. Quem conhece Tapiocanga sabe o que eu estou falando, é daquele modelo, que as pedronas de jeito assim, parecendo o solo de Marte. Eu nunca fui lá não, mas diz que Marte é cheio de buraquinho, certo? Que as pedronas desse tamanho, cheio de quina ainda. Aí pega uma pedra daquela e começa a mandar num crente, que não tinha uma arma sequer, a não ser a força do amor dentro do peito, de acreditar que a pedra machucava o corpo, mas não machucava a alma. A pedra sangrava o corpo, mas não sangrava a alma. É por isso que ele entendia os mistérios do que é ser de Deus, porque ele sabia de fato, porque ele teve um encontro com Cristo. Estevão estava sabendo, falou, agora se eu morrer aqui, meu irmão, o que me espera é o céu. E de fato, quando as pedras estavam machucando o teu corpo, ele olha para o céu e fala, eis que eu vejo o meu Cristo em pé à direita de Deus Pai. Quando eu sei que eu sou de Deus, posso passar o que for nessa terra, que quando chegar a hora da minha morte, Ele vai estar em pé à direita de Deus para me receber nos céus. Uma igreja revigorada tem que ter essa fé, meus irmãos, tem que ter esta fé. Outra coisa interessante, a igreja que precisa de entender que é de Deus. Outra coisa, a igreja precisa de entender o processo do que de fato é ser igreja. Alguém virou para mim um dia e falou para mim, eu não vou ficar indo em igreja não, porque eu sou a igreja. Ainda batia no peito desse jeito. E eu gosto de olhar dentro do olho da pessoa e pensar, porque se falar ofende. Eu falo, vai nessa tua força desviada, mas só na mente. A gente tem que ter ética, não pode falar porque senão ofende, né, irmão Guni? Mas pensei, vai nessa tua força. Porque a Bíblia diz, na história de um homem, na história de um homem chamado Salomão, que Deus o visita por 2 vezes de forma especial. E na primeira vez que Deus visita um homem chamado Salomão, Deus faz uma pergunta para ele: o que você quer que eu te faça, meu filho? Salomão responde, vocês sabem, me dê sabedoria, Deus, porque você não me pediste nem a morte dos teus inimigos, e nem riquezas, e sim sabedoria, Salomão. Eu vou te presentear com riquezas, porque o meu povo se corrompe por falta de quê? De quê? Conhecimento. O que significa a palavra sabedoria? É a arte de administrar conhecimento. Não tem como ser sábio se não tiver conhecimento. Me dá uma chave que eu vou desmontar um motor tudinho, agora me põe para montar e deixar ele funcionando de novo, ver se eu dou conta. Eu não tenho sabedoria para aquilo, porque eu não busquei o conhecimento da causa, porque eu não tenho conhecimento de causa. Salomão pede a Deus sabedoria para cuidar daquilo que Deus queria colocar na mão dele. Aí Deus revela um mistério profundo na palavra dele, que se os coaches descobrissem isso, eles ensinavam o que de fato precisa ser ensinado. Eles colocam lá os coaches dizendo 5 passos para chegar na riqueza. Eu já estou no 500 passos e não vi ela ainda. 5 passos para você alcançar a riqueza na sua empresa. Eu já estou no 520º passo lá, irmão divino, e não chego nessa riqueza.
esse espaço está errado, eu vou voltar de ré, ver se eu não errei, feitosa esse espaço. Mas está deixando bem claro Deus aqui para Salomão e para mim e para todos nós, que uma igreja revigorada, ela precisa de entender que sem conhecimento não tem como ter prosperidade. Que sem conhecimento não tem como ter prosperidade. Um certo dia, não me tenha por mal o que eu vou te contar agora. Um gatinho saiu correndo atrás de um rato. Eu contei isso, o Amaral achou bom. E foi correndo, e vai daqui, vai aquela peleja, o gato querendo almoçar o ratinho. O ratinho, ó, pum, no buraquinho lá da parede. Passou uns 10, 20 minutos, ele escuta rur, rur, um latido de cachorro. Aí o ratinho falou: agora o gato se enrolou. Ele sai para fora, irmão Gilmar, o ratinho. Ó, que sai para fora, o gato pega ele. Vup. Eu falo: cadê o cachorro que estava aqui? Aí o gatinho responde: nesse mundo da globalização, quem não falar 2 idiomas passa fome. Quem entendeu, diga amém. Deus deixou bem claro que a sabedoria enriquece o homem, recheada de grandes conhecimentos, e não tem outra forma de adquirir conhecimento se não for estudando, pesquisando, comprando um livro, batalhando. Se você tem afinidade com a contabilidade ou o gestor contábil, que hoje eu digo para você que é mais contratado do que o contador, porque o gestor tem 2 funções em um, ele vai tanto administrar a firma do cara que contratou, como vai fazer a contabilidade também. Invista nisso se você tem facilidade e gosta disso, ou se você gosta de agronomia, ou você gosta de direito, invista, mas invista com propriedade, seja o melhor de Deus nessa terra por onde tu passar. Porque o conhecimento é tu que corre atrás. Agora a sabedoria de administrar o teu conhecimento é Deus que te dá, meu querido. Isso é forte. Isso é forte. Aí Salomão ele fala para Deus, fala: Deus, me dê sabedoria a tomar conta da responsabilidade que o Senhor tem nas minhas mãos. Aí Deus fala: você não me pediu a morte de ninguém, nem riqueza, você me pediu sabedoria, rapaz. Fica tranquilo que por causa do procedimento correto da sua oração em pedir, eu vou prosperar a sua vida. Eu vou prosperar a sua vida. E o homem cresce, começa a administrar com propriedade, pega um reino que vem sido conquistado com derramamento de sangue pelo seu pai, Davi. De repente ele muda a administração e fala: chega de sangue, vamos conquistar com presentes. Vamos conquistar com presentes. Manda tantos potes de ouro para tal reino e fala para ele: vim à minha casa, ao meu palácio, banquetear comigo, eu quero fazer aliança com ele. E assim o reinado de Salomão foi prosperando, porque ele largou de derramar sangue e foi conquistando com presentes. De repente Deus chega para Salomão e diz: aqui, Salomão, o seu pai chegou a ver esta planta que eu queria que ele executasse. Mas planta de quê? Eu queria que ele construísse uma casa com o meu nome. Agora vai entrar no mistério da igreja. Mas ele era um homem que nas suas mãos tinha muito sangue. E homens que têm as mãos sujas de sangue não pode construir as paredes sagradas do meu templo. Ah, não vou na igreja não, eu vou cultuar em casa. Ah, eu não preciso de ir para a igreja não, que o meu negócio é em casa. A Bíblia diz em Romanos capítulo de número 12, versículo 1. Mas antes de ler Romanos capítulo 12, versículo 1, eu queria que você entendesse o mistério de 2 Crônicas capítulo 7, a partir do versículo de número 11. A partir do versículo de número 11, que Deus visita Salomão pela segunda vez. Pela segunda vez Deus visita Salomão. E quando Deus visita Salomão, os dois estavam dentro da igreja. A igreja, o templo que Deus queria que Salomão fizesse, já estava pronto.
E lá dentro deste templo, onde Salomão construiu para Deus, porque seu pai não pôde, porque as mãos eram sujas de sangue, deixando bem claro, irmão, isso é muito forte, Davi não poderia colocar essa placa de gesso aqui na igreja do Bargoiá, não, sabe por quê? Porque a mão dele era suja de sangue, mostrando que esta placa de gesso, ela é consagrada para Deus, tornando-se sagrado. Por que eu não posso cantar Guns N' Roses nesse microfone? Porque ele foi consagrado a Deus, isso aqui é sagrado a Deus. Por que eu não posso pegar um instrumento da igreja e ficar solando ali Tião Carreiro, ou Zé Ramalho, ou alguma coisa? Eu não posso, porque tudo que tem dentro desta igreja é consagrado a Deus, meu irmão. Tudo que tem que é sagrado, até essa cadeira que tu senta, esse púlpito que eu piso, esse negócio que eu estou pondo na mão, tudo aqui é consagrado a Deus, e só pode ser sagrado feito por aqueles que não têm mão suja de sangue. E quando Salomão termina todo este projeto, para você entender o mistério da igreja, lá dentro da igreja, Deus visita Salomão pela segunda vez. Sabe por que Deus visitou Salomão pela segunda vez? Porque Salomão orou pedindo a Deus para visitar ele, lá dentro do templo, depois de tudo pronto. Versículo de número 11, capítulo 7 de 2 Crônicas. Deus visita Salomão lá dentro do templo e fala: Salomão, desde o momento que você começou a construir esse templo, isso é forte, igreja, presta atenção, isso aqui é forte. Desde o momento que você começou a construir esta igreja, que você colocou o coração dentro do projeto que eu determinei que queria que fosse feito, meu filho, eu quero dizer para você o seguinte: que você construía aqui a minha casa, e eu mandava os homens construir a tua mansão. Tudo que você fazia aqui, eu mandava fazer lá na tua casa. Tudo que você colocava aqui, eu mandava colocar na tua casa. Porque eu estou te visitando aqui, Salomão, para dizer: o meu templo está pronto, mas eu também terminei a tua casa, lá está pronta, Salomão. Isso é muito forte para mim entender que uma igreja revigorada entende o que de fato é uma igreja. Uma igreja não é simplesmente concretos, é algo que Deus faz questão para cumprir uma exegese do texto, onde a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Romanos capítulo 12, versículo 1: não preciso de ir à igreja, vou cultuar em casa, eu sou a igreja. A Bíblia diz que no versículo de número 12 fala que vocês sacrifiquem neste lugar. Você fala: eu vou trazer um bode para sacrificar aqui. Não, Romanos capítulo 12: para que vocês apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Para que eu tenho que vir na igreja? Para apresentar o meu culto como sacrifício vivo diante da presença de Deus. Diante da presença de Deus. E aí Deus continua dizendo para Salomão naquele lugar, dizendo: olha, Salomão, uma igreja revigorada entende que o templo é sagrado. Uma igreja revigorada entende que enquanto ela investe no templo, eu cuido das coisas deles lá na casa deles. Uma igreja revigorada entende também que as pestes podem assolar o mundo por permissão minha, mas eu quero dizer: se o meu povo observa que Deus novamente está chamando a igreja dele de dele, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos teus maus caminhos, então eu aqui neste lugar, Salomão, é dentro da igreja que esta conversa estava acontecendo, entre o construtor e o dono da construção, entre Deus e Salomão, que Deus deu sabedoria. Naquele lugar, Deus falava com ele: é aqui neste lugar, Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aqui dentro desta igreja, se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Quando fala terra, fala do teu caráter, matéria-prima da criação do homem. Por isso que o nome Adão no grego significa terra vermelha ou argila vermelha. Deus quer sarar o caráter da igreja, para que a igreja seja uma igreja revigorada, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé em nome de Jesus, por favor. É forte. Amaral, eu acho que eu não poderia estar nesse pique todo não, para quem doa sangue, né? Eu senti a fraqueza aqui, ó. Não vou cair não, pode ficar tranquilo. Igreja do Senhor, se o meu povo, que
que se chama pelo meu nome. A conversa aquele dia era entre um homem e Deus. Hoje é entre Deus e todos nós. Eu quero orar por você neste momento com os teus olhos fechados. Eu não sei o que é que está afligindo a tua terra emocional, a tua terra financeira, a tua terra do teu corpo físico, a tua saúde. Mas assim como Deus falou com Salomão dentro do templo, Deus está aqui falando conosco dentro deste templo também. Deus está aqui para perdoar os seus pecados, para sarar a tua terra. Deus está aqui para revitalizar a tua chamada de novo. Deixa eu dizer bem claro, entenda o mistério. Há a vontade de Deus de revigorar as tuas forças, mas não fale mal de ninguém não, igreja. Se alguém falhou e errou no decorrer da caminhada, ajude ele, acompanhe ela, pegue na mão, seja aquilo que de fato Deus quer que nós sejamos. Uma igreja revigorada, uma igreja que tem saúde para dar para aqueles que estão doentes na alma, porque nós sabemos que a doença na alma é a única coisa que atrapalha de entrar no céu. O corpo físico pode até ser debilitado, mas a alma tem que estar intacta diante de Deus. Senhor Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós arrependemos de todos os nossos pecados nesta noite. Eu lhe peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor visite a terra, ó Pai, que não prospera mais. Que tu visite, ó Pai, esta terra que não dá mais frutos. Pai, eu estou falando do homem, do caráter do homem, do ser humano e da mulher. Visita este caráter, ó Pai, que não está se sentindo mais forças para continuar na caminhada. Ainda há esperança para a tua igreja do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ainda há esperança para a tua terra, porque foi Deus que prometeu que sarará a tua terra. Seja revigorada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Adore ao Senhor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Graças a Deus, estamos felizes nessa noite por estarmos na casa de Deus. Quem pode dar um glória para Deus aí? Deus abençoe pastor Carpegiani pela palavra. Gostaria de fazer menção do pastor do Alphaville, né? Pastor Josualdo, que está nos honrando com a sua presença aqui nessa noite. Deus abençoe, pastor, tá? Aqui é a sua casa também. Amém? Meus queridos, enquanto a equipe de louvor canta mais um hino, nós vamos pedir aos oficiais que recolham as ofertas, por favor. Aí, amém, bênção. Então, meus irmãos, pastor Valdir pediu para avisar a todos os irmãos que vão exercer alguma função ministerial na igreja aqui em 2021, na AD Goiás, para estarem presentes numa reunião sexta-feira agora às 19h30, amém? 19h30, todos aqueles que vão exercer cargo ministerial aqui às 19h30, sexta-feira aqui na igreja. Amém, meus queridos? Graças a Deus. Vamos então fazer a última oração para nós irmos embora. Amém? A ceia do Senhor, o pastor José Geraldo vai estar ministrando para aqueles que não puderam vir no culto de ceia no domingo. Amém? Tudo na paz, graças a Deus. Oremos. Senhor Deus, poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por estarmos na Tua casa, louvando e bendizendo Teu santo nome. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, obrigado pela comunhão do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Leva-nos em paz, abençoados, em o nome do Senhor Jesus. A igreja diga, amém. Se eu me humilhar